Uma costureira de 68 anos foi jogada para fora de um salão de beleza como se fosse lixo. Dona Helena nem conseguiu explicar que tinha compromisso marcado. A dona do estabelecimento olhou para ela de cima a baixo, viu suas roupas simples e rasgadas e decidiu que aquela mulher pobre não merecia estar ali. "Saia imediatamente! Aqui não é lugar para gente como você!" gritou a mulher de salto alto e unhas impecáveis, empurrando Dona Helena porta afora. As outras clientes riram. Riram alto, sem piedade, apontando para a senhora que tropeçou na calçada e caiu de joelhos no chão quente. Dona Helena sentiu o cimento áspero rasgar a pele fina de seus joelhos. Suas mãos trêmulas tentaram se apoiar, mas a dor era forte demais. Ela tinha 72 quilos e 68 anos de história nas costas. Uma história que ninguém ali dentro fazia questão de conhecer. "Olha só, ela até caiu!" gritou uma das clientes da janela e todas gargalharam novamente. A risada ecoava pela rua movimentada e ninguém parou para ajudar. As pessoas passavam apressadas, desviando da senhora caída como se ela fosse invisível. A bolsa velha de Dona Helena se abriu com o impacto. Seus pertences se espalharam pela calçada suja. Um batom barato que ela guardava há anos, um lenço de pano remendado, uma carteira de couro sintético rachado e um papel amarelado que voou com o vento. "Tire essa mendiga daqui da frente da minha porta!" berrou a dona do salão, Valdirene Matos, uma mulher de 40 e poucos anos que se achava a rainha do bairro. Ela bateu a porta de vidro com tanta força que o barulho fez Dona Helena se encolher. As lágrimas desceram pelo rosto enrugado da costureira. Não eram lágrimas de dor física. Eram lágrimas de humilhação, de vergonha, de injustiça. Quantas vezes na vida ela tinha sido tratada assim? Quantas vezes tinha abaixado a cabeça e seguido em frente? Dona Helena tinha acordado às 5 da manhã naquele dia. Tinha feito a limpeza completa de sua casa humilde. Tinha escolhido sua melhor roupa, uma blusa florida que ela mesma tinha costurado e uma saia marrom que já tinha mais de 10 anos. Tinha penteado os cabelos brancos com carinho. Tinha até passado um batonzinho nos lábios finos. Ela estava animada. Depois de meses juntando dinheiro, tinha conseguido agendar um horário naquele salão famoso. Queria fazer as unhas, o cabelo, sentir-se bonita. Apenas isso. Apenas sentir-se bonita por algumas horas. O dinheiro tinha vindo de um trabalho extra. Dona Helena tinha passado 3 semanas costurando sem parar. Tinha aceitado todo tipo de serviço. Barras de calça, consertos de vestidos, ajustes em roupas, tudo para juntar os R$ 200 que custava um tratamento básico naquele salão. R$ 200 eram uma fortuna para ela. Sua aposentadoria era de apenas um salário mínimo. Desse dinheiro saía aluguel, luz, água, comida, remédios. Sobrava quase nada. Mas ela tinha conseguido. Tinha guardado moeda por moeda, nota por nota. E agora estava ali, jogada no chão, humilhada, destroçada. Vamos, saia logo daqui!" insistiu Valdirene, batendo na porta de vidro novamente. As clientes dentro do salão continuavam rindo, tirando fotos com seus celulares caros, provavelmente para postar nas redes sociais e zombar ainda mais. Dona Helena tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. O joelho direito sangrava. A dor subia pela perna como fogo. Ela apoiou as mãos no chão e fez força. 1 vez, 2 vezes. Na terceira tentativa, finalmente conseguiu ficar de pé. Suas mãos estavam sujas de sangue e terra. Sua saia tinha rasgado na lateral. O batom que ela tinha passado com tanto cuidado estava borrado, misturado com as lágrimas. Ela recolheu seus pertences um por um, agachando-se com dificuldade a cada movimento. O papel amarelado tinha voado para o meio da rua. Dona Helena olhou para ele, mas um carro passou por cima antes que ela pudesse pegá-lo. Não importava. Ela sabia o que estava escrito ali. Sabia de cor. Era uma informação que tinha guardado por mais de 40 anos. "Nunca mais apareça aqui!" gritou Valdirene pela última vez, antes de fechar as cortinas do salão, escondendo as risadas e os olhares cruéis das clientes. Dona Helena ficou parada na calçada por alguns segundos.
Seu coração batia acelerado. Suas mãos tremiam. Sua cabeça latejava. Ela queria gritar. Queria voltar lá e dizer para aquelas mulheres o quanto elas eram cruéis. Mas sua voz não saía. Estava presa na garganta, junto com décadas de silêncio e resignação. Ela começou a caminhar, devagar, um passo de cada vez. Suas pernas ainda tremiam e o joelho doía cada vez mais. O sangue escorria pela canela, manchando a meia fina e velha que ela usava. As pessoas continuavam passando. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém ofereceu ajuda. Para o mundo, Dona Helena era só mais uma velha sem importância. Mais uma pessoa invisível na multidão. Mas o que ninguém sabia, nem Valdirene, nem as clientes ricas, nem as pessoas apressadas na rua, era quem Dona Helena realmente era. O que ela tinha construído, o que ela possuía. E, principalmente, o que ela estava prestes a fazer. Porque Dona Helena não era apenas uma costureira humilde. Ela era muito mais do que aquilo. E o papel amarelado que tinha voado, aquele que tinha sido pisoteado pelo carro, continha um segredo que mudaria tudo. Ela chegou até a esquina e parou. Apoiou-se no poste de luz e respirou fundo. Suas mãos ainda tremiam, mas algo diferente começou a crescer dentro dela. Não era mais só dor. Não era mais só humilhação. Era algo que ela não sentia há muito tempo. Era raiva. Raiva verdadeira. Raiva profunda. Raiva justa. Dona Helena tirou o celular velho de sua bolsa. Um aparelho simples, com teclas grandes que ela conseguia enxergar sem óculos. Discou um número que não ligava há anos. Um número que tinha prometido a si mesma nunca mais usar. Mas hoje era diferente. Hoje, ela tinha sido empurrada longe demais. Alô? Atendeu uma voz masculina do outro lado. Doutor Henrique, disse Dona Helena, sua voz ainda trêmula, mas ganhando firmeza. Sou eu, Helena. Eu preciso da sua ajuda. Preciso que o senhor faça exatamente o que vou pedir. Houve uma pausa do outro lado. Então a voz respondeu surpresa. Dona Helena? Depois de tantos anos? O que aconteceu? Aconteceu que eu estou cansada de ser invisível, disse ela, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Estou cansada de ser pisada. Estou cansada de abaixar a cabeça. Chegou a hora de mostrar quem eu realmente sou. O advogado do outro lado ficou em silêncio por um momento. Então perguntou: A senhora tem certeza? Isso vai mudar tudo. Sua vida nunca mais será a mesma. Dona Helena olhou para trás. Olhou para o salão de beleza que a tinha expulsado. Viu as luzes acesas, as mulheres rindo lá dentro. Valdirene atendendo suas clientes ricas como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de destruir o dia de uma senhora de 68 anos. Tenho certeza, disse Dona Helena, sua voz agora firme como aço. Prepare tudo. Vou precisar de documentos, comprovantes e quero que você me acompanhe amanhã. Vamos voltar naquele salão e dessa vez elas vão descobrir quem é Helena Costa de verdade. Ela desligou o telefone e respirou fundo novamente. O joelho ainda doía. As mãos ainda tremiam, mas algo tinha mudado dentro dela. Uma decisão tinha sido tomada. Uma decisão que estava guardada há mais de 40 anos. Dona Helena começou a caminhar para casa. Cada passo doía, mas ela seguia em frente. Amanhã seria diferente. Amanhã, Valdirene e suas clientes ricas descobririam que não se deve julgar ninguém pela aparência. Não se deve humilhar os mais fracos. Não se deve rir da dor alheia. Porque às vezes a pessoa que você empurra, porta afora, é exatamente aquela que pode comprar sua vida inteira e jogar fora, como lixo. Dona Helena chegou em casa quando o sol já estava se pondo. Sua casa era simples, muito simples. Ficava num bairro popular, numa rua de terra batida que virava lama quando chovia. Era uma construção antiga, com paredes descascadas e telhas que deixavam a água entrar nos dias de tempestade. Ela abriu o portão enferrujado que rangia alto toda vez que era movido. Subiu os 3 degraus gastos da entrada e destrancar a porta de madeira velha. Entrou e fechou tudo atrás de si, como sempre fazia. Trancou a porta, a janela,
puxou as cortinas desbotadas. Só então ela se permitiu chorar de verdade. Chorar sem segurar. Chorar sem medo de alguém ver. Sentou-se na cadeira velha da cozinha e deixou as lágrimas caírem. Seu corpo inteiro doía. Seu joelho sangrava. Seu coração estava partido. Como ela tinha deixado aquilo acontecer? Como tinha permitido ser tratada daquela forma? Aos 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho e sacrifício, como ainda podia ser humilhada assim? Mas enquanto chorava, Dona Helena sabia que parte da culpa era sua. Ela tinha escolhido viver assim. Tinha escolhido esconder quem realmente era. Tinha escolhido usar roupas velhas, morar numa casa simples, passar despercebida pelo mundo. E tinha feito isso por um motivo. Um motivo que agora parecia tolo. Um motivo que tinha controlado sua vida por décadas inteiras. Dona Helena se levantou e foi até o quarto. Cada passo ainda doía, mas ela precisava fazer aquilo. Precisava lembrar. Precisava se reconectar com a verdade que tinha enterrado no fundo de sua alma. Abriu o guarda-roupa antigo. Afastou as roupas velhas e surradas que usava todos os dias. No fundo, embaixo de cobertores velhos, havia uma caixa de sapatos amarrada com barbante. Ela pegou a caixa com mãos trêmulas e sentou-se na cama. Desamarrou o barbante devagar, como se estivesse abrindo uma porta para o passado. E, de certa forma, era exatamente isso que estava fazendo. Dentro da caixa havia papéis. Muitos papéis. Documentos amarelados pelo tempo. Fotografias antigas, recortes de jornal e um envelope grande, lacrado, que ela não abria há 42 anos. Dona Helena pegou uma das fotografias. Na imagem, uma mulher jovem e bonita sorria para a câmera. Ela usava um vestido elegante, joias caras, e estava ao lado de um homem alto e bem vestido. Atrás deles, uma mansão enorme e imponente. Aquela mulher da foto era ela, Helena Costa. Ou melhor, Helena Costa Albuquerque, como era conhecida antigamente. A esposa de Maurício Albuquerque, um dos empresários mais ricos da região. Ela mal reconhecia a si mesma naquela foto. Parecia outra pessoa, outra vida, outro mundo. E realmente era. Dona Helena colocou a foto de lado e pegou outro documento. Era uma escritura. A escritura de propriedade de um prédio comercial no centro da cidade. Um prédio de 12 andares, todo alugado para empresas e escritórios. Um prédio que ainda era dela. Pegou outro documento, mais uma escritura. Desta vez de uma casa na região nobre da cidade. Uma mansão com 6 quartos, piscina, jardim imenso. Uma mansão que estava vazia há mais de 40 anos, mas que ainda pertencia a ela. Pegou outro, e mais outro. Cada papel revelava uma propriedade, um investimento, uma conta bancária, coisas que ela tinha guardado, escondido, ignorado por décadas. Porque 42 anos atrás, Dona Helena tinha tomado uma decisão que parecia certa na época, mas que talvez tivesse sido o maior erro de sua vida. Ela tinha fugido de tudo. Maurício Albuquerque, seu marido, tinha sido um homem poderoso, rico, influente, respeitado, mas também tinha sido cruel, muito cruel. Ele batia nela, humilhava ela em público, controlava cada minuto de sua vida. E quando ela engravidou, ele a forçou a fazer algo que destruiu sua alma. Ela perdeu o bebê, ou melhor, ele a fez perder o bebê. E depois disso, Dona Helena não conseguiu mais viver naquele mundo. Não conseguiu mais fingir que era feliz. Não conseguiu mais usar aquelas roupas caras e sorrir para as câmeras enquanto seu coração sangrava por dentro. Então ela fugiu, deixou tudo para trás. A mansão, as joias, os carros, as roupas de grife. Pegou apenas alguns documentos importantes, roupas simples, e desapareceu no meio da noite. Maurício tentou procurá-la. Mandou detetives, advogados, pessoas atrás dela. Mas Dona Helena tinha se escondido bem. Tinha voltado a usar seu nome de solteira. Tinha se mudado para um bairro pobre onde ninguém a conhecia. Tinha começado a trabalhar como costureira.
usando as habilidades que tinha aprendido com sua avó quando era criança. E tinha jurado a si mesma que nunca mais voltaria para aquele mundo. Nunca mais seria Helena Albuquerque. Seria apenas Helena. Helena, a costureira humilde. Helena, a mulher invisível. Por 42 anos, ela tinha mantido essa promessa. Tinha vivido de forma simples. Tinha se contentado com pouco. Tinha deixado suas propriedades alugadas nas mãos de um administrador de confiança, o Dr. Henrique, que depositava o dinheiro numa conta que ela nunca tocava. O dinheiro só aumentava. Os juros se acumulavam. Os aluguéis entravam mês após mês. E Dona Helena continuava vivendo com sua aposentadoria mínima, costurando roupas velhas, juntando moedas para conseguir luxos simples, como uma ida ao salão de beleza. Por quê? Por que ela tinha feito aquilo consigo mesma? A resposta era complexa. Parte dela tinha medo de ser encontrada por Maurício. Ele tinha morrido há 15 anos, mas o medo tinha permanecido. Parte dela sentia que não merecia aquele dinheiro. Era dinheiro sujo, manchado por anos de sofrimento. E parte dela, a parte mais profunda, tinha simplesmente desistido de viver. Tinha escolhido apenas existir. Mas hoje, algo tinha quebrado dentro dela. Quando Valdirene a empurrou porta afora. Quando caiu de joelhos no chão. Quando aquelas mulheres riram de sua dor. Algo dentro de Dona Helena tinha acordado depois de 42 anos dormindo. Ela estava cansada de ser invisível. Cansada de ser pisada. Cansada de abaixar a cabeça e aceitar a humilhação como se merecesse aquilo. Dona Helena pegou o envelope lacrado. Suas mãos tremiam. Dentro daquele envelope estava o testamento de Maurício. Quando ele morreu, os advogados descobriram que ele nunca tinha se divorciado dela. Tecnicamente, ela ainda era sua esposa. E, por lei, herdeira de tudo que ele tinha deixado. Ela nunca tinha aberto aquele envelope. Não queria nada que viesse dele. Mas agora, segurando o papel entre os dedos, Dona Helena percebeu algo. Aquele dinheiro não era de Maurício. Não mais. Maurício estava morto e enterrado. Aquele dinheiro agora era dela. E ela tinha todo o direito de usar como quisesse. Ela rasgou o lacre e abriu o envelope. Leu o testamento devagar, palavra por palavra. E à medida que lia, seus olhos se arregalavam. A fortuna era ainda maior do que imaginava. Muito maior. Maurício tinha expandido seus negócios antes de morrer. Tinha investido em empresas, imóveis, ações. E tudo, absolutamente tudo, agora pertencia a ela. Dona Helena fechou o envelope e respirou fundo. Amanhã seria um dia diferente. Muito diferente. Ela pegou o celular novamente e ligou para Dr. Henrique. Doutor, disse ela quando ele atendeu. Preciso que o senhor prepare tudo. Quero acesso completo às minhas contas. Quero os extratos de todas as propriedades. Quero saber exatamente quanto dinheiro eu tenho. Dona Helena, disse o advogado, sua voz cautelosa. A senhora tem certeza disso? Depois de todos esses anos? Tenho certeza, interrompeu ela. E quero mais uma coisa. Descubra quem é a dona daquele salão de beleza da Avenida Central. O nome dela é Valdirene Matos. Quero saber tudo sobre ela. Quanto vale o negócio dela? Se ela é dona ou se aluga o ponto. Tudo. Houve uma pausa. Então o advogado perguntou: a senhora vai fazer o que estou pensando? Dona Helena sorriu pela primeira vez desde que tinha sido humilhada. Um sorriso pequeno, mas determinado. Vou fazer exatamente o que estou pensando, doutor. E vai ser amanhã. Dona Helena não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada até tarde, olhando os documentos espalhados sobre a cama. Cada papel contava uma parte de sua história. Uma história que ela tinha tentado esquecer por mais de 40 anos. Às 5 da manhã, ela se levantou. Tomou um banho demorado, deixando a água quente aliviar a dor do joelho machucado. Passou um curativo limpo no ferimento. Olhou-se no espelho embaçado do banheiro. O rosto que via refletido era de uma mulher cansada. Rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Cabelos completamente brancos, cortados de qualquer jeito. Pele manchada pelo sol e pelo tempo. Mãos ásperas e calejadas de tanto costurar. Mas por baixo daquela aparência humilde, ainda havia a Helena de antigamente.
A mulher que tinha frequentado festas elegantes, a mulher que tinha usado vestidos caros, a mulher que um dia tinha sido alguém importante. Hoje, ela seria aquela mulher novamente. Pelo menos por um dia. Dona Helena voltou para o quarto e abriu o guarda-roupa. No fundo, protegido por um saco plástico velho, havia um vestido. Era simples, mas de boa qualidade. Azul marinho, discreto, elegante. Ela tinha comprado aquele vestido há 15 anos para o funeral de Maurício, mas nunca tinha tido coragem de ir. Vestiu-se com cuidado. O vestido ainda servia perfeitamente. Penteou os cabelos brancos para trás, prendendo-os num coque simples. Não tinha maquiagem cara, mas passou um pouco de pó no rosto e um batom discreto nos lábios. Olhou-se no espelho novamente. Ainda não era a Helena de antigamente, mas também não era mais a costureira invisível que tinha sido expulsa do salão no dia anterior. Às 7 da manhã, Dr. Henrique chegou. Ele buzinou na frente da casa e Dona Helena saiu. O advogado desceu do carro, um sedã preto e reluzente, e arregalou os olhos ao vê-la. «Dona Helena?» perguntou ele, como se não tivesse certeza de que era ela. «Sou eu mesma, doutor», respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Dr. Henrique era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, terno impecável. Ele tinha sido o advogado pessoal de Maurício e, depois da fuga de Helena, tinha se tornado o único elo dela com sua vida anterior. Durante todos aqueles anos, ele tinha administrado suas propriedades com honestidade e discrição, nunca tentando convencê-la a voltar ao mundo que tinha abandonado. «A senhora está diferente», disse ele, abrindo a porta do carro para ela. «Estou me sentindo diferente», admitiu Dona Helena entrando no veículo. O interior do carro cheirava a couro novo e ar-condicionado. Era confortável, silencioso, um mundo completamente diferente da vida simples que ela levava. Por um momento, sentiu-se deslocada, mas respirou fundo e se permitiu aproveitar aquele conforto. «Conseguiu as informações que pedi?» perguntou ela enquanto o advogado dirigia. «Consegui», respondeu Dr. Henrique, entregando-lhe uma pasta. «Está tudo aqui. Valdirene Matos de Oliveira, 43 anos. É dona de 3 salões de beleza na cidade. O da Avenida Central é o maior e mais lucrativo. Ela aluga o ponto por R$12 mil mensais». Dona Helena abriu a pasta e começou a ler. Valdirene tinha construído um pequeno império nos últimos 10 anos. Os salões eram conhecidos, frequentados pela elite local. Ela faturava bem, vivia bem, ostentava nas redes sociais. «E o prédio onde funciona o salão?» perguntou Dona Helena. Dr. Henrique sorriu. «É aí que fica interessante, Dona Helena. O prédio pertence a um grupo empresarial, Grupo Albuquerque Empreendimentos, o mesmo grupo fundado pelo seu falecido marido e que legalmente agora pertence à senhora». Dona Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele salão, aquele lugar onde tinha sido humilhada, estava num prédio que era dela. Valdirene pagava aluguel para ela sem nem saber. «Então ela trabalha num imóvel meu», disse Dona Helena, mais para si mesma do que para o advogado. «Exatamente», confirmou Dr. Henrique. «E há mais. Descobri que Valdirene está com dificuldades financeiras. Ela expandiu rápido demais. Abriu o 3º salão há 6 meses e está com dívidas grandes. O banco está prestes a executar uma dívida de R$800 mil. Dona Helena processou aquela informação. Valdirene, com toda sua arrogância e crueldade, estava à beira da falência. Aquelas roupas caras, aquelas unhas perfeitas, aquele ar de superioridade eram apenas fachada. Por dentro, ela estava desesperada. «Perfeito», disse Dona Helena, sua voz ganhando uma firmeza que não tinha há décadas. «E quanto eu tenho disponível em dinheiro?» Dr. Henrique entregou-lhe outro documento. «Os extratos completos estão aqui, entre contas correntes, investimentos de fácil resgate e os aluguéis acumulados dos últimos anos. A senhora tem aproximadamente R$15 milhões disponíveis. Isso sem contar as propriedades, que valem muito mais. 15 milhões. Dona Helena leu o número várias vezes. 15 milhões de reais. E ela tinha vivido anos juntando moedas para conseguir R$200.
Tinha costurado noite e dia por alguns trocados. Tinha se privado de tudo. Por um momento sentiu raiva de si mesma. Raiva por ter desperdiçado tantos anos. Raiva por ter se escondido. Raiva por ter deixado o medo controlar sua vida. Mas depois a raiva passou e veio a determinação. Ainda estava viva. Ainda tinha tempo. E hoje ia começar a viver de verdade. Dr. Henrique, disse ela, fechando a pasta, quero que o senhor faça uma oferta para comprar os 3 salões da Valdirene. Ofereça R$ 1.200.000 pelos 3. Ela está devendo 800 mil ao banco. Vai sobrar 400 mil para ela. É dinheiro suficiente para ela recomeçar, se for esperta. O advogado olhou para ela, surpreso. A senhora quer comprar os salões dela? Quero, confirmou Dona Helena. Mas ela não pode saber que sou eu. Faça a oferta em nome de uma empresa. Diga que é um grupo de investidores interessado em expandir no ramo de beleza. E se ela recusar? Dona Helena sorriu. Um sorriso frio, calculado. Ela não vai recusar. Está desesperada. Vai aceitar o dinheiro e ficar feliz por ter escapado da falência. Pelo menos por enquanto. E depois? Depois, disse Dona Helena, olhando pela janela do carro. Eu vou até aquele salão. Vou entrar pela porta da frente. E vou fazer algo que deveria ter feito ontem. Eles chegaram até um banco no centro da cidade. Não era uma agência comum. Era uma agência especial, reservada para clientes VIPs. Dr. Henrique já tinha marcado o horário. Dentro do banco, foram recebidos por um gerente de terno impecável. Ele cumprimentou Dona Helena com reverência exagerada quando o advogado explicou quem ela era. A viúva de Maurício Albuquerque, herdeira de um dos maiores patrimônios da região. É uma honra tê-la aqui, senhora Albuquerque, disse o gerente, conduzindo-os para uma sala privativa. Dona Helena não corrigiu o uso do sobrenome do ex-marido. Hoje, aquele nome seria útil. Amanhã, ela decidiria se queria mantê-lo ou não. Na sala privativa, o gerente apresentou todos os números. As contas, os investimentos, as propriedades. Dona Helena assinou documentos que reativavam seu acesso completo ao dinheiro. Assinou autorizações para movimentações financeiras. Assinou procurações para Dr. Henrique agir em seu nome. Tudo estava pronto. Depois de 42 anos escondida, Helena Costa voltava oficialmente ao mundo dos vivos, ao mundo dos ricos, ao mundo daqueles que têm poder. E a primeira coisa que ia fazer com esse poder era dar uma lição em Valdirene Matos. Uma lição que ela nunca esqueceria. Doutor, disse Dona Helena quando saíram do banco, faça a oferta de compra agora. Por telefone mesmo. Diga que os investidores precisam de uma resposta rápida, até o final do dia. Dr. Henrique pegou o celular e fez a ligação. Dona Helena ficou ao lado dele, ouvindo a conversa. Podia ouvir a voz animada de Valdirene do outro lado. Sim, ela estava interessada. Sim, ela queria vender. Sim, ela podia assinar os papéis ainda hoje. Quando o advogado desligou, Dona Helena sorriu. Perfeito. Agora me leve até o shopping. Preciso comprar algumas coisas antes de ir ao salão amanhã. Amanhã? Perguntou o advogado. Não vai hoje? Não, disse Dona Helena. Hoje ela ainda é a dona. Amanhã, quando os papéis estiverem assinados e os salões forem meus, aí sim eu volto lá. E vou entrar pela porta da frente como a nova proprietária. O shopping era enorme, cheio de lojas caras que Dona Helena nunca tinha entrado em toda a sua vida. Pelo menos não nos últimos 42 anos. Ela caminhou pelos corredores brilhantes, observando as vitrines luxuosas, os manequins bem vestidos, as pessoas elegantes que passavam carregando sacolas de marcas famosas. Dr. Henrique caminhava ao seu lado, paciente e discreto. Ele entendia o que aquele momento significava para ela. Não era apenas sobre comprar roupas, era sobre recuperar uma parte de si mesma que tinha sido enterrada há décadas. A primeira loja que entraram vendia roupas femininas elegantes. Uma vendedora jovem se aproximou, mas ao ver o vestido simples de Dona Helena e seus sapatos velhos, seu sorriso diminuiu visivelmente. Ia dispensá-la com alguma desculpa quando o Dr. Henrique se adiantou. Esta senhora precisa de um guarda-roupa completo, disse ele, sua voz firme e autoritária.
Roupas para o dia a dia, roupas sociais, sapatos, bolsas, acessórios, tudo da melhor qualidade. E ela vai pagar em dinheiro. A expressão da vendedora mudou imediatamente. O sorriso voltou, agora genuíno e interessado. Claro, senhor. Será um prazer ajudar. Por favor, senhora, venha comigo. Dona Helena passou as próximas 2 horas experimentando roupas. Vestidos, saias, blusas, calças, casacos. A vendedora trazia peça após peça, cada uma mais bonita que a anterior. E, surpreendentemente, quase tudo servia perfeitamente. Ela escolheu 3 conjuntos completos. Um tailleur cinza para reuniões formais. Um vestido verde esmeralda para ocasiões especiais. E um conjunto casual mais elegante de calça e blusa bege para o dia a dia. Depois vieram os sapatos. Scarpin de salto médio, confortável, mas elegante. Sandálias discretas, sapatilhas de couro macio. Ela escolheu 5 pares. A senhora tem excelente gosto, comentou a vendedora enquanto embrulhava as compras. São todas peças clássicas e atemporais. Dona Helena sorriu. Ela tinha aprendido sobre moda e elegância há muitos anos, quando era jovem e ainda estava descobrindo o mundo da alta sociedade. Aquele conhecimento tinha ficado adormecido, mas não tinha desaparecido. A conta total foi de R$18.000. A vendedora quase engasgou quando Dona Helena pegou o cartão novo, acabado de fazer no banco, e pagou tudo sem piscar. Obrigada pela compra, senhora, disse a vendedora, agora completamente encantada. Volte sempre! Na loja seguinte, compraram bolsas e acessórios. Uma bolsa de couro legítimo, um cinto elegante, um lenço de seda, brincos discretos mas bonitos. Mais R$6.000. Depois, foram ao salão de beleza do shopping. Não o mesmo que tinha expulsado Dona Helena, mas um concorrente. Um salão grande, moderno, com profissionais competentes. Preciso de um tratamento completo, disse Dona Helena à recepcionista. Cabelo, unhas, pele, tudo. A recepcionista olhou para ela com profissionalismo. Não havia julgamento no olhar, apenas eficiência. Claro, senhora, vai levar cerca de 4 horas. A senhora tem tempo? Tenho todo o tempo do mundo, respondeu Dona Helena. E realmente tinha. Pela primeira vez em décadas, ela não precisava correr para nenhum lugar. Não precisava voltar correndo para casa para costurar mais uma roupa. Não precisava se preocupar com dinheiro. Podia simplesmente relaxar e cuidar de si mesma. As próximas 4 horas foram transformadoras. Literalmente. Primeiro vieram as unhas. A manicure removeu cuidadosamente as cutículas endurecidas de anos de trabalho manual. Lixou as unhas com delicadeza. Aplicou uma base fortalecedora e depois um esmalte nude elegante. Nada chamativo, apenas bonito e bem feito. A senhora tem mãos muito marcadas pelo trabalho, comentou a manicure gentilmente. Mas vamos cuidar bem delas. Com tratamentos regulares vão ficar lindas. Depois veio o cabelo. O cabeleireiro era um homem de meia idade com anos de experiência. Ele analisou os fios brancos de Dona Helena com um olhar profissional. Seus cabelos são naturalmente bonitos, disse ele. Brancos puros, sem amarelamento. Muitas mulheres pagam caro para conseguir esse tom prateado. Vou apenas cortar, modelar e hidratar. A senhora vai ficar linda. Ele cortou os cabelos com precisão. Nada muito curto, mas também nada muito longo. Um corte moderno que valorizava seu rosto. Depois aplicou uma hidratação profunda que deixou os fios macios e brilhantes. Por fim, escovou tudo com maestria. Quando Dona Helena olhou no espelho, quase não se reconheceu. Seus cabelos brancos agora caíam em ondas suaves ao redor do rosto. O corte moderno a rejuvenescia em anos. Está perfeito, disse ela, genuinamente emocionada. Por último, veio o tratamento de pele. Uma esteticista aplicou produtos de limpeza, hidratação e rejuvenescimento. Fez uma massagem facial relaxante. Aplicou uma maquiagem leve e natural, que disfarçava as manchas e realçava os olhos. Quando tudo terminou, Dona Helena se levantou da cadeira e se olhou no espelho de corpo inteiro do salão. A mulher que via refletida era completamente diferente da que tinha entrado ali 4 horas antes.
Os cabelos estavam impecáveis, a pele radiante, as unhas perfeitas. E quando vestiu uma das roupas novas que tinha comprado, o conjunto bege casual, a transformação ficou completa. Ela não parecia mais uma costureira humilde de 68 anos. Parecia uma senhora elegante, bem cuidada, de classe alta, alguém que merecia respeito, alguém que não podia ser ignorada. Meu Deus, murmurou o Dr. Henrique quando a viu sair do salão. Dona Helena, a senhora está irreconhecível. É exatamente o que eu queria, disse ela sorrindo. Pagaram o salão, mais R$ 2.500 e saíram do shopping. Dona Helena carregava várias sacolas com suas compras. Sacolas de lojas caras, com logos dourados e papéis de seda dentro. No carro, a caminho de casa, ela ficou quieta por um longo tempo. Olhava pela janela, processando tudo o que tinha acontecido. Em apenas um dia, sua vida tinha mudado completamente. Tinha voltado a ser quem era. Ou pelo menos, tinha começado a voltar. Doutor Henrique, disse ela de repente, a Valdirene já assinou os papéis? O advogado olhou o relógio. Devemos ter notícias a qualquer momento. Marquei a assinatura para as 6 da tarde. São 6h15 agora. Como se tivesse sido convocado, o celular do advogado tocou. Ele atendeu, conversou brevemente e desligou com um sorriso. Está feito, anunciou ele. Valdirene Matos acabou de assinar a venda dos 3 salões. O dinheiro já foi transferido para a conta dela. Os salões agora pertencem oficialmente à senhora. Dona Helena fechou os olhos e respirou fundo. Estava feito. O primeiro passo estava completo. Amanhã viria o segundo. Ótimo, disse ela. Amanhã de manhã quero que o senhor me acompanhe até o salão. Vamos chegar às 10 horas quando o movimento estiver bom. Quero que haja bastante gente lá. A senhora vai fazer o que exatamente? Perguntou o advogado, curioso. Dona Helena abriu os olhos e olhou para ele. Havia determinação naquele olhar. Determinação e também um pouco de vingança justa. Vou dar a ela a mesma oportunidade que ela me deu ontem, disse Dona Helena calmamente. Vou tratá-la exatamente do jeito que ela me tratou. E depois vou mostrar a ela quem eu realmente sou. Quando chegaram na casa humilde de Dona Helena, o contraste era gritante. Ali estava ela, elegantemente vestida, bem penteada, com sacolas de lojas caras, entrando numa casinha simples de bairro popular. Dona Helena, disse Dr. Henrique antes dela descer do carro. A senhora não precisa mais morar aqui. Tem a mansão vazia. Tem dinheiro para comprar qualquer casa que quiser. Por que não se muda? Dona Helena olhou para sua casinha. Aquela casa tinha sido seu refúgio por mais de 4 décadas. Ali, ela tinha chorado, trabalhado, se escondido do mundo. Ali, ela tinha sido apenas Helena, a costureira simples. Ainda não estou pronta, admitiu ela. Talvez em breve, mas por enquanto, este ainda é meu lugar. Amanhã, depois do que vou fazer, talvez eu esteja pronta para seguir em frente completamente. Ela desceu do carro, agradeceu ao advogado e entrou em casa. Guardou as roupas novas com cuidado. Olhou-se no espelho mais uma vez. Sorriu para seu reflexo. Amanhã seria o dia. Amanhã, Valdirene Matos descobriria que não se deve humilhar os outros, que não se deve julgar ninguém pela aparência, que às vezes a pessoa que você trata como lixo pode ser dona de tudo que você tem. Dona Helena dormiu bem naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos, sem preocupações, sem medo. Dormiu em paz, sabendo que amanhã seria o início de sua nova vida. Dona Helena acordou às 6 da manhã. Não porque precisasse, mas porque a ansiedade não a deixou dormir mais. Hoje era o dia em que voltaria àquele salão, o dia em que mostraria a Valdirene quem ela realmente era. Levantou-se da cama e preparou um café reforçado. Comeu pão com manteiga, devagar, saboreando cada pedaço. Tomou banho com calma, lavando os cabelos com o shampoo caro que tinha comprado no dia anterior. Secou-se com cuidado e passou um hidratante perfumado na pele. Às 8 horas, estava completamente pronta. Vestiu o tailleur cinza que tinha comprado. A roupa caía perfeitamente em seu corpo. Calçou os sapatos de salto médio.
Colocou os brincos discretos. Pegou a bolsa de couro nova. Olhou-se no espelho pela última vez. A transformação era impressionante. Se ela mesma mal se reconhecia, Valdirene certamente não a reconheceria. Pelo menos não de imediato. Dr. Henrique chegou pontualmente às 9 horas. Quando Dona Helena abriu a porta, ele sorriu com aprovação. "A senhora está perfeita", disse ele. "Pronta para isso?" "Mais do que pronta", respondeu ela, trancando a porta de casa. "Vamos acabar logo com isso." O trajeto até o salão levou 20 minutos. Durante todo o caminho, Dona Helena ficou em silêncio, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia agir, qual seria a melhor forma de conduzir aquela situação. Não queria ser cruel. Não era seu objetivo humilhar Valdirene do mesmo jeito que tinha sido humilhada, mas queria que ela aprendesse uma lição. Queria que ela entendesse o quanto suas ações tinham sido erradas. Queria que ela sentisse, nem que fosse por alguns minutos, a mesma vergonha que tinha causado. Às 9h50, o carro parou em frente ao salão. Era o mesmo lugar onde Dona Helena tinha sido empurrada porta afora 2 dias antes. O mesmo lugar onde tinha caído de joelhos no chão. O mesmo lugar onde tinha sido humilhada na frente de todos. Mas hoje seria diferente. Muito diferente. "Vamos?", perguntou o Dr. Henrique, desligando o motor. "Vamos", confirmou Dona Helena, respirando fundo. Eles desceram do carro e caminharam até a porta do salão. Através do vidro, Dona Helena podia ver que o lugar estava cheio. Várias clientes sentadas nas cadeiras, sendo atendidas. Valdirene circulava pelo salão, conversando, rindo, supervisionando o trabalho das funcionárias. Dona Helena empurrou a porta e entrou. Uma sineta tocou, anunciando a chegada de clientes. Valdirene olhou na direção da porta, seu rosto automaticamente formando um sorriso profissional de boas-vindas. Mas o sorriso vacilou quando ela viu Dona Helena. Havia algo familiar naquela mulher elegante que acabava de entrar, mas Valdirene não conseguia identificar o que. Seus olhos percorreram o tailleur caro, os sapatos de qualidade, a bolsa de couro, os cabelos perfeitamente arrumados. "Bom dia", disse Valdirene, se aproximando com seu melhor tom de voz. "Seja bem-vinda, tem hora marcada?" Dona Helena a olhou nos olhos. Não tenho hora marcada. Assim como não tinha anteontem, quando a senhora me jogou para fora daqui." O sorriso de Valdirene desapareceu. Ela estreitou os olhos, olhando com mais atenção para Dona Helena. E então, lentamente, o reconhecimento veio. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu. O rosto ficou pálido. "Você", começou ela, a voz falhando. "Você é aquela mulher que a senhora empurrou?", completou Dona Helena calmamente. "Aquela que caiu de joelhos no chão? Aquela de quem você e suas clientes riram?" "Sim, sou eu mesma." O salão inteiro ficou em silêncio. As funcionárias pararam o que estavam fazendo. As clientes olhavam boquiabertas. Todas se lembravam do que tinha acontecido 2 dias antes. Algumas tinham até filmado a cena com seus celulares. Valdirene tentou se recuperar. "Olha, Foi um mal-entendido. A senhora apareceu aqui sem hora marcada. Nós estávamos cheios, eu apenas..." "A senhora me empurrou", disse Dona Helena, sua voz calma, mas firme. "Me empurrou com força suficiente para eu cair no chão, raspar os joelhos, me machucar, e depois riu da minha dor junto com suas clientes." Uma das clientes que estava presente naquele dia ficou vermelha de vergonha. Abaixou a cabeça, evitando olhar para a Dona Helena. Valdirene tentou outra abordagem. Forçou um sorriso nervoso. "Bom, a senhora voltou. Isso é bom. Posso agendar um horário para a senhora hoje? Talvez no final da tarde? Como compensação pelo mal-entendido, posso oferecer um desconto especial." Dona Helena sorriu. Um sorriso frio que não chegou aos olhos. "Desconto especial? Que gentileza. Mas não, obrigada. Não vim aqui para agendar um horário. Vim aqui para outra coisa." Valdirene franziu a testa confusa. "Para o que, então?" Dr. Henrique deu um passo à frente. Abriu sua pasta de couro e tirou alguns documentos. "Permita-me me apresentar. Sou o advogado Henrique Tavares. E esta senhora é Helena Costa Albuquerque, minha cliente." O nome Albuquerque caiu no salão como uma bomba.
Algumas clientes arregalaram os olhos. Era um sobrenome conhecido na cidade. Um sobrenome associado a dinheiro, poder, propriedades. Valdirene ficou ainda mais pálida. Albuquerque? Como a família Albuquerque? Os donos de metade da cidade? Exatamente, confirmou o Dr. Henrique. E estou aqui para informá-la oficialmente que, a partir de ontem, às 18 horas, a senhora não é mais proprietária deste salão, nem dos outros 2 que possuía. O silêncio no salão ficou ainda mais profundo. Era possível ouvir uma agulha cair. O quê? Conseguiu dizer Valdirene, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Do que você está falando? Ontem à tarde, explicou o advogado calmamente. A senhora assinou um contrato de venda dos seus 3 salões de beleza por R$ 1.200.000. A compradora, representada por mim, era a senhora Helena Costa Albuquerque. Esta senhora aqui. Valdirene cambaleou. Teve que se apoiar numa cadeira. Seu rosto estava branco como papel. Não é possível. O comprador era um grupo de investidores, um grupo empresarial. Você disse... Eu disse que eram investidores interessados no ramo de beleza, corrigiu o Dr. Henrique. E não menti. A senhora Albuquerque é uma investidora e estava interessada no seu negócio. Todos os documentos estão em ordem. A venda é legal e irreversível. O dinheiro já foi transferido para sua conta. Valdirene olhou para Dona Helena, incrédula. Você comprou meus salões? Mas como? Você apareceu aqui há 2 dias parecendo uma mendiga? Completou Dona Helena, sua voz ainda calma. Uma velha pobre? Uma costureira qualquer? Sim, foi exatamente o que a senhora pensou. E foi exatamente por isso que me tratou daquele jeito. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Valdirene. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de medo, de pânico puro. Mas eu trabalhei tanto para construir isso, disse ela, a voz trêmula. Foram anos de sacrifício. Isso é tudo que eu tenho. Minha vida inteira está nesses salões. Eu sei, disse Dona Helena. Assim como minha dignidade estava intacta quando entrei aqui há 2 dias, e a senhora a destruiu em segundos. Uma das funcionárias do salão começou a chorar também. Ela era jovem, talvez tivesse uns 25 anos. Mas e a gente? Perguntou ela com voz embargada. E nossos empregos? Vamos todos ser demitidos? Dona Helena olhou para a funcionária. Depois olhou para as outras que trabalhavam ali. Viu o medo nos rostos delas. Eram mulheres simples, trabalhadoras, que dependiam daqueles empregos para sustentar suas famílias. Não, disse ela, sua voz se suavizando. Vocês não vão ser demitidas. Seus empregos estão garantidos. Aliás, vou até melhorar os salários e as condições de trabalho. Mas isso só se vale para vocês, funcionárias, para quem realmente trabalha aqui. Ela voltou seu olhar para Valdirene. Quanto a você, tenho algo diferente em mente. Valdirene limpou as lágrimas com as costas da mão. Seu rímel estava borrado. Sua maquiagem perfeita estava arruinada. O que você vai fazer comigo? Dona Helena deu um passo em direção a ela. Vou te dar exatamente o que você me deu. Vou te mostrar como é ser tratada como menos que nada. Como é ser humilhada. Como é sentir que você não vale nada aos olhos dos outros. Valdirene recuou, encostando-se na parede. O medo estava estampado em seu rosto. Você está despedida, disse Dona Helena com firmeza. Saia deste salão, agora, e não volte nunca mais. Mas... tentou Valdirene. Agora! Repetiu Dona Helena, sua voz ganhando força. Pegue suas coisas e saia. Você tem 5 minutos. Valdirene ficou parada por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Então, lentamente, começou a caminhar até seu pequeno escritório nos fundos do salão. Suas pernas tremiam. Ela tropeçou 2 vezes no caminho. Voltou minutos depois carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Fotos, certificados, alguns produtos de beleza. Sua vida profissional reduzida a uma caixa de papelão. Passou por Dona Helena sem olhar para ela. Suas lágrimas continuavam caindo, manchando a blusa cara que vestia. Chegou até a porta,
A mesma porta pela qual tinha empurrado Dona Helena 2 dias antes. Valdirene! Chamou Dona Helena. Ela parou, mas não se virou. Eu poderia ter feito pior, disse Dona Helena. Poderia ter tomado tudo de você e deixado você na rua sem nada. Mas não fiz isso. O dinheiro que você recebeu pela venda é suficiente para você pagar suas dívidas e ainda sobrar um pouco. Use-o com sabedoria. E da próxima vez que encontrar alguém mais humilde que você, lembre-se deste dia. Valdirene saiu pela porta sem dizer uma palavra. Seus passos eram lentos, pesados, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e o silêncio no salão foi absoluto por longos segundos. Então, uma das funcionárias começou a aplaudir. Devagar no início, depois com mais força. Outra funcionária se juntou a ela, e outra. E logo todas as funcionárias estavam aplaudindo, algumas com lágrimas nos olhos. Obrigada, senhora, disse a funcionária jovem que tinha perguntado sobre os empregos. A Valdirene, ela não era uma boa patroa. Nos tratava mal, gritava conosco, pagava pouco. A gente ficava porque precisava do trabalho, mas ninguém aqui era feliz. Dona Helena acenou com a cabeça. Isso vai mudar. Vocês merecem ser tratadas com respeito e dignidade. E é exatamente isso que vão receber daqui para frente. Uma das clientes que tinha rido de Dona Helena há 2 dias levantou-se da cadeira onde estava sendo atendida. Era uma mulher de uns 50 anos, muito bem vestida, com joias caras. Aproximou-se de Dona Helena com o rosto vermelho de vergonha. Senhora Albuquerque, disse ela, a voz trêmula. Eu preciso pedir desculpas pelo que fiz anteontem. Eu ri, tirei foto, compartilhei nas redes sociais. Foi cruel e desumano. Eu não tenho desculpa para o que fiz. Dona Helena olhou para ela por um longo momento. Podia ver o arrependimento genuíno nos olhos da mulher. Você apagou as fotos? Apaguei tudo, confirmou a cliente rapidamente. Assim que cheguei em casa naquele dia, apaguei tudo. Fiquei me sentindo mal a noite toda. Não consegui dormir. O que fizemos foi horrível. Sim, foi, concordou Dona Helena. Mas o fato de você reconhecer isso e se arrepender já é um começo. Use essa experiência para ser uma pessoa melhor, para tratar os outros com mais compaixão. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vou fazer isso, eu prometo. Outra cliente se levantou também. E outra. Aos poucos, todas as que tinham participado da humilhação de Dona Helena vieram se desculpar. Algumas choravam. Outras apenas abaixavam a cabeça, envergonhadas. Mas todas reconheciam que tinham errado. Dona Helena aceitou as desculpas de todas. Não porque tinha que aceitar, mas porque escolheu aceitar. Porque guardar rancor só envenenaria seu próprio coração. E ela já tinha desperdiçado anos demais de sua vida, deixando o passado controlar seu presente. Quando todas as clientes voltaram aos seus lugares, Dr. Henrique se aproximou dela. O que a senhora quer fazer agora? Quer assumir a administração imediatamente ou prefere contratar um gerente? Dona Helena olhou ao redor do salão. Era um lugar bonito, bem montado, com equipamentos de qualidade. Tinha potencial. Com a administração certa, poderia ser ainda mais bem-sucedido. Quero contratar uma gerente, disse ela. Então olhou para a funcionária jovem que tinha falado antes. Como é seu nome? Carla, senhora, respondeu a moça, surpresa por estar sendo chamada. Carla, há quanto tempo você trabalha aqui? 5 anos, senhora. Comecei como auxiliar de limpeza e fui crescendo. Hoje sou manicure e cabeleireira. E você gosta desse trabalho? Os olhos de Carla brilharam. Amo, senhora. Sempre sonhei em trabalhar com beleza. Adoro fazer as pessoas se sentirem bonitas e especiais. Dona Helena sorriu. Então você vai ser a nova gerente deste salão. Com aumento de salário, comissão sobre o faturamento e total autonomia para administrar o negócio como achar melhor. Carla arregalou os olhos. Eu? Gerente? Mas, senhora, eu não tenho experiência em administração. Você aprende? Disse Dona Helena com firmeza. E eu vou contratar alguém para te ajudar com a parte administrativa e financeira.
Mas a parte de atendimento, de qualidade do serviço, de tratamento com clientes e funcionárias, isso vai ser você quem decide. Aceita? Carla começou a chorar. Eram lágrimas de alegria, de incredulidade, de gratidão. Aceito! Claro que aceito! Muito obrigada, senhora! Eu prometo que vou fazer um trabalho excelente! As outras funcionárias começaram a aplaudir novamente. Desta vez, de verdadeira felicidade. A energia no salão tinha mudado completamente. Onde antes havia tensão e medo, agora havia esperança e animação. Dona Helena passou a próxima hora conversando com cada funcionária. Perguntou sobre seus salários, suas condições de trabalho, suas necessidades, anotou tudo. Prometeu melhorias imediatas. Aumento salarial para todas, uniformes novos, equipamentos melhores, um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Quando finalmente saiu do salão, já passava do meio-dia. Dr. Henrique a acompanhou até o carro. A senhora foi generosa demais, comentou ele enquanto dirigiam. Poderia ter sido muito mais dura com a Valdirene. Poderia ter tomado tudo dela sem dar nada em troca. Eu poderia, concordou Dona Helena. Mas não sou ela, não quero ser cruel. Só queria que ela aprendesse uma lição. E acho que ela aprendeu. E agora? O que a senhora vai fazer? Dona Helena ficou em silêncio por um momento. Olhava pela janela, vendo a cidade passar. Uma cidade que ela tinha evitado por tanto tempo. Uma cidade onde tinha construído uma vida, perdido tudo e se escondido por décadas. Agora, disse ela finalmente, acho que é hora de parar de me esconder. É hora de viver de verdade. A senhora vai se mudar da casinha? Perguntou o advogado. Vou, confirmou Dona Helena. Mas não para a mansão antiga. Aquele lugar tem memórias ruins demais. Quero vender aquela propriedade. E quero comprar uma casa nova. Algo confortável, mas não ostensivo. Um lugar onde eu possa ser feliz. E o resto das propriedades? Os prédios comerciais? Os investimentos? Quero mantê-los, disse Dona Helena. Mas quero usar parte do dinheiro para fazer coisas boas. Quero criar uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que sofrem violência doméstica como eu sofri. Mulheres que precisam recomeçar suas vidas como eu precisei. Dr. Henrique sorriu. É um projeto maravilhoso, Dona Helena. Vou preparar toda a documentação. Eles pararam para almoçar num restaurante elegante no centro da cidade. Dona Helena pediu um prato simples, mas saboreou cada garfada. Não pela comida em si, mas pelo que aquele momento representava. Liberdade, autonomia, a capacidade de fazer escolhas. Durante o almoço, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Alô? Senhora Albuquerque? Era uma voz feminina, trêmula. Aqui é a Valdirene. Dona Helena ficou surpresa. Valdirene, o que você quer? Eu só queria falar com a senhora, pessoalmente, se possível. Eu sei que não mereço, mas, por favor, é importante. Dona Helena pensou por um momento. Parte dela queria desligar o telefone e nunca mais falar com aquela mulher. Mas outra parte, a parte que tinha acabado de decidir viver com mais compaixão, sentiu que devia pelo menos ouvir. Está bem, disse ela. Onde você está? Na praça perto do salão. Estou sentada num banco. Estarei aí em 20 minutos. Ela desligou e olhou para Dr. Henrique. Valdirene quer falar comigo. A senhora vai mesmo encontrar com ela? Perguntou ele preocupado. Vou, confirmou Dona Helena. Só para ouvir o que ela tem a dizer. Depois disso, encerro esse capítulo para sempre. 20 minutos depois, o carro parou perto da praça. Dona Helena desceu e caminhou até o banco onde Valdirene estava sentada. A mulher parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Sua roupa estava amarrotada. Ela segurava a caixa com seus pertences no colo. Dona Helena sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O que você quer me dizer? Perguntou ela, indo direto ao ponto. Valdirene respirou fundo. Eu queria pedir desculpas, de verdade. Não porque perdi meus salões, mas porque o que eu fiz foi errado. Muito errado. Eu tratei a senhora como lixo e não tenho desculpa para isso. Por que você fez aquilo?
perguntou Dona Helena. Por que me tratou daquele jeito? Valdirene abaixou a cabeça. Porque eu tinha medo. Medo de ser descoberta. Sabe, eu também vim de baixo. Muito de baixo. Minha família era pobre. Eu cresci numa favela. Passei fome. Usei roupas doadas. Sofri preconceito a vida inteira. Ela limpou as lágrimas. Quando finalmente consegui crescer, construir meus salões, ganhar dinheiro, eu jurei que nunca mais seria vista como pobre, que nunca mais seria humilhada. Então eu comecei a tratar os outros do jeito que eu tinha sido tratada, como se isso provasse que eu era melhor, que eu tinha vencido. Mas você não venceu, disse Dona Helena suavemente. Você apenas se tornou igual às pessoas que te machucaram. Você se tornou a vilã da história de outras pessoas. Eu sei, sussurrou Valdirene. Eu sei disso agora, e vou ter que viver com essa culpa pelo resto da vida. Elas ficaram em silêncio por um momento. Duas mulheres, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas. Ambas tinham sofrido. Ambas tinham lutado, mas tinham escolhido caminhos opostos. Valdirene, disse Dona Helena finalmente. O dinheiro que você recebeu pela venda dos salões é suficiente para recomeçar. Use-o com sabedoria. E da próxima vez, seja uma pessoa melhor. Vou tentar, prometeu Valdirene. Dona Helena se levantou. Boa sorte. Ela voltou para o carro onde Dr. Henrique a esperava. Enquanto se afastavam, ela olhou pela janela e viu Valdirene ainda sentada no banco, segurando sua caixa, olhando para o nada. 3 meses se passaram desde aquele dia no salão. 3 meses que mudaram completamente a vida de Dona Helena. Ela tinha vendido a mansão antiga, aquela cheia de memórias ruins e dor. O dinheiro da venda foi direto para a fundação que estava criando. Uma fundação que levaria seu nome de solteira, Instituto Helena Costa. Um lugar dedicado a ajudar mulheres que sofriam violência doméstica, que precisavam recomeçar suas vidas, que precisavam de apoio e direção. Tinha comprado uma casa nova. Não era uma mansão ostensiva, mas era confortável e bonita. Tinha 3 quartos, um jardim pequeno mas bem cuidado, e ficava num bairro tranquilo de classe média. Um lugar onde ela podia ser feliz sem precisar esconder quem era, mas também sem precisar ostentar riqueza. A casinha velha no bairro popular tinha sido doada para uma família necessitada. Dona Helena não conseguiu simplesmente abandoná-la. Aquela casa tinha sido seu refúgio por mais de 40 anos. Merecia ser um lar para outra pessoa que precisasse. Os 3 salões de beleza estavam prosperando sob a administração de Carla. A jovem tinha se revelado uma gerente excepcional, carinhosa com as funcionárias, atenciosa com as clientes, eficiente na gestão. O faturamento tinha aumentado 30% nos últimos 3 meses. Dona Helena visitava os salões regularmente, mas não para fiscalizar. Visitava para conversar com as funcionárias, ouvir suas histórias, entender suas necessidades. Tinha se tornado uma presença querida ali. As mulheres que trabalhavam nos salões a tratavam com carinho genuíno, não com o medo e a falsidade que tratavam Valdirene. Naquela manhã de sábado, Dona Helena estava em sua casa nova, preparando um café da manhã especial. Tinha convidado o Dr. Henrique e sua esposa para um brunch. Era sua forma de agradecer por tudo que ele tinha feito por ela durante todos aqueles anos. A campainha tocou pontualmente às 10 horas. Dona Helena abriu a porta com um sorriso. Dr. Henrique e sua esposa, Dona Marisa, entraram carregando flores e uma garrafa de vinho. Sua casa está linda, elogiou Dona Marisa, olhando ao redor. A decoração era simples, mas elegante. Nada ostensivo, mas tudo de bom gosto. Obrigada, disse Dona Helena, conduzindo-os até a mesa posta no jardim. Finalmente encontrei um lugar onde me sinto em casa de verdade. Durante o brunch, conversaram sobre muitas coisas. Sobre o Instituto Helena Costa, que seria inaugurado no mês seguinte. Sobre os salões, que continuavam crescendo. Sobre a vida, sobre mudanças, sobre recomeços. Sabe, disse Dona Helena em determinado momento, durante 42 anos eu vivi com medo. Medo de ser encontrada. Medo de voltar para aquele mundo. Medo de ser quem eu era. E no processo, eu me tornei invisível. Não só para os outros, mas para mim mesma. Ela tomou um gole de suco. O que aconteceu naquele salão?
A humilhação que sofri foi horrível, mas de certa forma, foi o que eu precisava. Foi o choque que me acordou, que me fez perceber que eu estava desperdiçando minha vida, que eu tinha o poder de mudar tudo, mas estava escolhendo não usar esse poder. E agora? Perguntou Dona Marisa. Como a senhora se sente? Dona Helena sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Agora eu me sinto viva. Pela primeira vez em décadas eu me sinto realmente viva. Depois do brunch, quando seus convidados foram embora, Dona Helena ficou sozinha no jardim. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Ela pensou em tudo que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado tão drasticamente. Pensou em Valdirene. Tinha ouvido dizer que ela tinha aberto um pequeno salão num bairro popular. Um lugar simples, sem luxos, onde cobrava preços acessíveis. Pelo que as pessoas contavam, ela tinha mudado. Tratava suas clientes com respeito, independentemente de como estivessem vestidas. Talvez a lição tivesse sido aprendida afinal. Pensou nas funcionárias dos salões. Mulheres trabalhadoras, honestas, que agora tinham melhores condições de trabalho e salários dignos. Mulheres que não precisavam mais abaixar a cabeça e aceitar maus tratos porque dependiam desesperadamente do emprego. Pensou nas mulheres que seriam ajudadas pelo Instituto Helena Costa. Mulheres que, como ela, tinham sofrido violência. Mulheres que precisavam recomeçar. Mulheres que mereciam uma segunda chance. E pensou em si mesma, em Helena Costa. A menina pobre que tinha se casado com um homem rico. A mulher que tinha sofrido. A mulher que tinha fugido. A mulher que tinha se escondido por décadas. E agora, a mulher que tinha escolhido viver de novo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Carla, da gerência do salão principal. Dona Helena, só queria avisar que fechamos o mês com o melhor faturamento da história. As meninas estão todas felizes e querendo comemorar. A senhora vem? Dona Helena sorriu e digitou a resposta. Claro que vou. Preparem as taças de champanhe. Vocês merecem comemorar. Ela se levantou e entrou em casa. Foi até o quarto e abriu o armário. Escolheu um vestido bonito, mas confortável. Verde esmeralda, um de seus favoritos. Penteou os cabelos prateados que agora usava soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Passou um batom discreto. Olhou-se no espelho. A mulher que via refletida não era mais a costureira humilde e invisível. Mas também não era a Helena Albuquerque assustada e controlada de antigamente. Era alguém novo, alguém melhor. Uma versão de si mesma que combinava a humildade que tinha aprendido na simplicidade com a força que tinha redescoberto ao enfrentar seu passado. Antes de sair, parou diante de uma foto emoldurada que mantinha na sala. Era a foto antiga, aquela que tinha guardado na caixa de sapatos por tantos anos. A foto da jovem Helena ao lado do marido, em frente à mansão. Mas Dona Helena tinha mandado recortar a imagem, removendo Maurício e a mansão. Agora a foto mostrava apenas ela, jovem, bonita, sorrindo. Ela mantinha aquela foto não para lembrar do passado doloroso, mas para lembrar de onde tinha vindo, para nunca esquecer que tinha sobrevivido, que tinha sido forte o suficiente para fugir, para recomeçar, para viver. Obrigada, sussurrou ela para a jovem da foto. Obrigada por não desistir, por continuar viva, por me trazer até aqui. Pegou a bolsa e as chaves do carro. Sim, ela tinha comprado um carro. Nada muito luxuoso, mas confiável e confortável. Tinha até tirado carteira de motorista novamente, depois de décadas sem dirigir. No caminho para o salão, passou pela rua onde ficava sua antiga casinha. Diminuiu a velocidade e olhou. A família que tinha recebido a casa estava no quintal. Crianças brincavam. Uma mulher estendia roupas no varal. Um homem pintava a cerca. Eles estavam transformando aquela casa num lar de verdade. Dona Helena sorriu e seguiu em frente. Chegou ao salão quando a noite já estava caindo. Através da vitrine, podia ver as funcionárias reunidas, rindo, conversando, comemorando. Carla a viu chegando e correu para abrir a porta. Dona Helena, chegou bem na hora. Estamos brindando ao nosso sucesso.
Dentro do salão, todas as funcionárias a receberam com abraços e sorrisos genuínos. Não havia falsidade ali. Não havia medo. Apenas carinho verdadeiro. Alguém colocou uma taça de champanhe na mão de Dona Helena. Carla bateu com uma colher na própria taça pedindo atenção. Gente, disse ela, a voz emocionada. Eu queria fazer um brinde a Dona Helena, a mulher que mudou nossas vidas, que nos deu oportunidades, que nos trata com dignidade e respeito, que nos ensinou que é possível ser forte sem ser cruel, rica sem ser arrogante, poderosa sem ser tirânica. Todas levantaram suas taças. A Dona Helena, disseram em coro. Dona Helena sentiu as lágrimas molharem seus olhos. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de felicidade, de realização, de gratidão. Obrigada, meninas, disse ela, a voz embargada. Mas vocês entenderam errado. Não foram vocês que tiveram sorte de me encontrar. Fui eu que tive sorte de encontrar vocês. Vocês me lembraram do que é importante, do que realmente vale a pena. Dinheiro, propriedades, poder. Nada disso importa se você não tem pessoas ao seu lado. Pessoas de verdade. Pessoas que se importam. Elas brindaram, beberam, riram, conversaram. E Dona Helena, pela primeira vez em mais de 40 anos, sentiu que pertencia a algum lugar, que tinha uma família, que tinha um propósito. Quando finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. Entrou, trancou a porta, tirou os sapatos, fez um chá de camomila e sentou-se na varanda, observando as estrelas. Pensou em tudo que tinha vivido, os sofrimentos, as perdas, os medos, mas também as vitórias, as descobertas, os recomeços. 68 anos. Tinha 68 anos de vida. E finalmente, pela primeira vez, sentia que estava realmente vivendo. Não era sobre o dinheiro. Nunca tinha sido sobre o dinheiro. Era sobre dignidade, sobre respeito, sobre ter coragem de ser quem você é, sem pedir desculpas e sem se esconder. Dona Helena terminou seu chá e entrou para dormir. Amanhã seria um novo dia, um dia cheio de possibilidades, de oportunidades, de vida. E ela estava pronta, mais do que pronta. Ela estava viva. E a vida, descobriu ela, era bonita demais para ser desperdiçada se escondendo nas sombras. Às vezes, pensou ela antes de adormecer, a gente precisa cair de joelhos no chão para aprender a se levantar mais forte. Às vezes, a gente precisa ser tratada como invisível para descobrir que sempre foi visível. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, apenas às vezes, a humilhação se transforma em libertação. Dona Helena fechou os olhos e dormiu em paz. Seus pesadelos tinham acabado. Sua nova vida tinha apenas começado. E lá fora, as estrelas continuavam brilhando. Testemunhas silenciosas de uma história de dor que se transformou em história de superação. De uma mulher que foi expulsa de um salão e voltou para comprá-lo. Mas mais importante que isso, de uma mulher que se perdeu por décadas e finalmente se encontrou de novo.